Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje veremos o seguinte: psicologia e processos mentais em cães. Para falar sobre processos mentais, é necessário dar uma introdução à psicologia. Esta palavra vem de duas palavras gregas: psique, mente, alma ou espírito, e logos, neide, estudo ou discurso. Literalmente significa estudo da mente ou alma. A definição atual de psicologia é a ciência do comportamento humano e processos mentais. Para entender a psicologia, deve ser decomposta em seus componentes mais simples, que são os processos mentais que ajudam na compreensão do comportamento humano ou animal. Existem dois tipos de processos mentais. Processos mentais básicos. Processos mentais superiores, sendo estes, últimos exclusivos, dos humanos, e sobre os quais pouco se investigou em animais. Esses processos são considerados o que nos separa dos animais. Este tema se concentrará nos processos psicológicos básicos, porque são considerados mais relevantes para os animais e porque há mais informação e pesquisa acessível sobre eles. Processos psicológicos básicos. Os processos psicológicos básicos podem ser classificados da seguinte maneira: sensação é a habilidade de coletar informações obtidas através de nossos sentidos: visão, gosto, olfato, audição, tato. Percepção é a habilidade cognitiva para interpretar as informações coletadas obtidas através de nossos sentidos. Atenção é a habilidade que temos para focar nossos sentidos de acordo com nossos interesses. Memória lida com a impressão, armazenamento e recordação de informações. Aprendizagem refere-se à aquisição de informações. Inteligência. Algumas definições incluem capacidade para resolver problemas, raciocinar logicamente e identificar soluções, habilidade verbal, capacidade para desenvolver pensamentos abstratos, capacidade para estabelecer relações sociais e mostrar interesse nos outros, capacidade para entender o mundo, pensar racionalmente e fazer uso efetivo dos recursos disponíveis diante de um desafio, capacidade geral de um indivíduo para agir com propósito, pensar racionalmente e lidar efetivamente com seu ambiente. Pensamento, linguagem e comunicação. No caso que nos ocupa, os cães têm seu próprio sistema de comunicação, onde cada latido tem um significado. Emoções constituem um interesse carregado com o qual alguém se envolve em algo que está acontecendo. É uma reação acompanhada de efeitos fisiológicos, como um aumento na frequência cardíaca, se for raiva, ou arrepios, se for por contato com outra pessoa, e efeitos psicológicos de interpretar uma situação. Sensação. A sensação, de um ponto de vista biológico, poderia ser definida como esse processo que detecta a energia física do ambiente e os sentidos que atuam como filtros, codificam essa informação e a convertem em um sinal nervoso. A sensação é o processo cerebral primário que vem de nossos sentidos principais: visão, tato, olfato, gosto e audição. Os sentidos são receptores de informação que captam estímulos e os transmitem ao cérebro, onde são geradas as sensações. Toda essa informação que temos sobre o mundo começa com sensações. Vemos luz, formas, texturas, contornos, ouvimos sons, percebemos odores e sabores. Quando nossa pele entra em contato com objetos, sentimos calor ou frio. A sensação é conhecida como a resposta cerebral que um organismo dá à estimulação de seu ambiente interno ou externo. Digamos que é um mecanismo de filtragem. Todo conhecimento do mundo externo é filtrado pelos sentidos, que enviam a informação através de receptores sensoriais ao sistema nervoso. A sensação é o processo psicológico mais básico e fundamental, pois é o procedimento habitual para que os organismos detectem e identifiquem estímulos internos de seu corpo e externos do ambiente, permitindo-lhes adaptar-se e sobreviver em seu ambiente natural.
portanto, é o principal fornecedor de informação do organismo e a conexão fundamental com seu ambiente habitual. Se tal conexão não existisse porque os canais estivessem fechados ou porque não se recebe a informação necessária, a vida consciente não seria possível. Os sentidos que podem ter mais relevância no mundo canino são três: a visão, a audição e o olfato. Esses sentidos permitem que os cães conheçam e interpretem estímulos provenientes de seu ambiente e os adaptem à sua experiência e realidade. Dois deles, a visão e o olfato, têm sido de grande utilidade para os humanos, pois são utilizados para a caça. A seguir, detalham-se esses sentidos e suas características. Visão. A visão de um cão não é caracterizada por uma grande agudeza visual, mas sim pela capacidade de perceber movimento. Eles têm uma excelente visão noturna ou crepuscular devido ao uso do tapetum lucidum, uma tela refletora dentro do olho. O campo de visão do cão varia de 240 a 250 graus, muito maior que o dos humanos, que é de aproximadamente 180 graus. Os cães utilizam sua visão em condições de pouca luz. Para ajudá-los a ver no escuro, os cães têm pupilas grandes, uma maior densidade de bastonetes na fóvea óptica, uma velocidade de piscar mais rápida e um tapetum lucidum refrativo. O tapetum é uma superfície refrativa localizada atrás da retina que reflete a luz para dar aos fotorreceptores uma segunda chance de capturar fótons. Embora essas adaptações melhorem a visão no escuro, também reduzem a agudeza visual nos cães. Como a maioria dos mamíferos, os cães são dicromáticos e têm uma visão de cor equivalente ao daltonismo vermelho-verde nos humanos. Diferentes raças têm suas próprias peculiaridades anatômicas e funcionais em relação à visão. Cães com focinhos longos têm uma linha visual que se estende ao longo da largura da retina, dando-lhes um excelente campo de visão amplo, enquanto cães com focinhos curtos têm uma área central, uma região central com até 3 vezes a densidade de terminações nervosas da linha visual, o que lhes proporciona uma visão detalhada mais semelhante à dos humanos. Algumas raças, particularmente os galgos, têm um campo de visão de até 270 quilos, enquanto raças de cabeça larga, com focinhos curtos, têm um campo de visão muito mais estreito, tão baixo quanto 180 dedos, semelhante ao dos humanos. Algumas raças também têm uma tendência genética à miopia. Enquanto a maioria das raças são hemétropes, descobriu-se que 1 em cada 2 Rottweilers é míope. Olfato. Os cães têm um sentido do olfato altamente desenvolvido. Eles têm entre 150 a 300 milhões de células olfativas, dependendo da raça, em comparação com os 5 milhões que temos os humanos. Ao nascer, este sentido ajuda os filhotes a encontrar sua mãe, já que sua visão e audição ainda não estão desenvolvidas. Eles usam seu sentido do olfato para se identificar entre si. Enquanto o cérebro humano é dominado por e caracterizado por um grande córtex visual, o cérebro canino é predominantemente dominado por um córtex olfativo. O bulbo olfativo dos cães, proporcionalmente ao tamanho total do cérebro, é cerca de 40 vezes maior que o dos humanos. Dependendo da raça, os cães têm entre 125 e 220 milhões de receptores olfativos distribuídos em uma área do tamanho de um lenço de bolso, em comparação com 5 milhões de receptores distribuídos na área de um selo nos humanos. Os sabujos são a exceção, com cerca de 300 milhões de receptores olfativos. Os cães podem detectar odores em concentrações quase 100 milhões de vezes mais baixas do que os humanos podem detectar. Audição. A audição de um cão é muito mais desenvolvida do que a dos humanos. As orelhas dos filhotes começam a funcionar entre os 10 e 15 dias de idade e se tornam o segundo sentido mais desenvolvido nos cães depois do olfato. Os cães têm pavilhões auriculares muito grandes e uma grande capacidade de se orientar para detectar a fonte de um som. A percepção dos sons é muito alta, o que lhes permite ouvir sons muito distantes e fracos com bastante facilidade.
O intervalo de audição dos cães é de aproximadamente 40 Hz a 60.000 Hz. Eles podem detectar sons tão baixos quanto 16-20 Hz, em comparação com 20-70 Hz nos humanos, e também acima de 45 kHz, em comparação com 320 kHz nos humanos. Suas orelhas, caracterizadas por um alto grau de mobilidade, permitem-lhes determinar a origem exata de um som. 18 ou mais músculos podem inclinar, girar, elevar ou abaixar as orelhas de um cão. Além disso, um cão pode detectar a origem de um som muito mais rápido do que um humano e ouvir sons a uma distância até 4 vezes maior que os humanos. Cães com uma forma de orelha mais natural, como as orelhas de canídeos selvagens como a raposa, geralmente ouvem melhor do que cães com orelhas mais flexíveis, típicas de muitas raças domésticas. Tato e gosto. Em relação ao tato, os cães não têm um sentido do tato altamente desenvolvido. O tecido de suas almofadas não lhes permite coletar informações muito precisas. Os cães percebem sensações como frio, calor ou dor através de sua pele. Eles também têm pelos sensoriais localizados acima dos olhos, na mandíbula inferior, nas bochechas e nos lábios, que os ajudam a navegar no escuro. Quanto ao sentido do gosto, não há muita informação disponível. Sabe-se que os cães não têm um sentido do gosto altamente desenvolvido, e o que realmente apreciam na comida é o cheiro. Percepção. A percepção é a forma básica como nos relacionamos com o mundo. É quando reconhecemos um fenômeno que nos afeta através de nossos sentidos. Organizamos esses dados sensoriais e lhes damos significado. É importante ter em mente que a percepção é um processo de interpretar dados externos captados pelos sentidos. Isso significa que a realidade será interpretada não apenas com base em uma estrutura comum de processamento de informações a partir de um esquema global, mas também haverá uma interpretação subjetiva e muito pessoal da realidade. Temos uma base estrutural e funcional comum que nos ajuda a interpretar a realidade conjuntamente e nos permite nos entendermos entre nós. No entanto, sempre há a subjetividade do perceptível. A seguir, algumas definições. A percepção é a habilidade de selecionar, organizar e interpretar nossas sensações com base em nossas memórias e experiências passadas. A percepção é um processo cognitivo pelo qual organizamos e interpretamos sensações e percebemos conjuntos ou formas, gestalt, dotadas de significado. É o ponto onde a cognição e a realidade se encontram. É a atividade cognitiva mais básica, da qual emergem todas as outras. É um processo sensorial cognitivo. Percebemos a realidade através de nossos sentidos e a entendemos, dando-lhe significado. Graças à percepção, a realidade se apresenta como organizada, estruturada, cheia de sentido e significado. Suas principais características são as seguintes. É um processo que depende das características do estímulo e da experiência sociocultural e afetiva do sujeito perceptivo. Este sujeito utiliza esquemas perceptuais e está condicionado por seu aprendizado prévio, experiência, personalidade e cultura. Um processo de adaptação da informação ao ambiente. O objetivo da percepção é dar significado à realidade que experimentamos, fornecer-nos informações sobre o mundo e possibilitar nossa adaptação ao ambiente. Um processo seletivo. Dado que a informação que recebemos é excessiva e os recursos do indivíduo são limitados, percebemos o que é relevante para nós em cada cirque. Instância. Esta seleção de estímulos, que é de grande importância para nossa adaptação e sobrevivência, ocorre através da atenção. É essencial considerar que um processo sensorial não é o mesmo que um processo perceptual. O processo sensorial envolve apenas a detecção e discriminação da estimulação através dos órgãos sensoriais. O processo perceptual já requer uma interpretação de uma ou mais sensações por parte do organismo.
Em qualquer processo de aprendizado, treinamento ou compreensão da realidade, a percepção é necessária. A assimilação ambiental e a resposta dependerão do sistema perceptual. No caso dos cães, seu sistema perceptual é formado com base em seus sentidos. Os cães percebem o mundo principalmente através de seu sentido do olfato. Seu mundo, sua identidade, são principalmente organizados e ordenados pelo olfato. Percepção. Os cães podem perceber as mudanças de humor de outros cães e humanos ao seu redor com base em mudanças nos níveis de hormônios e suor. Eles podem ajudar a prever convulsões epilépticas em indivíduos afetados usando seu sentido do olfato. A mucosa olfativa tem uma superfície de aproximadamente 18 centímetros cúbicos, em comparação com cerca de 3 centímetros cúbicos nos humanos. Tem cerca de 200 milhões de receptores olfativos e certas raças, como os Bloodhounds, têm quase 300 milhões de receptores, enquanto os humanos têm 5 milhões. Além disso, os cães têm uma forte memória olfativa. O sentido do olfato é 10.000 vezes mais sensível que o gosto. Cheirar envolve criar movimentos de ar dentro da cavidade nasal para que o ar entre em contato com a maior superfície possível. A amígdala é uma estrutura no sistema límbico, a região do cérebro responsável pelas emoções, que desempenha um papel crucial no reconhecimento individual, comportamento sexual e maternal, seleção de alimentos e comportamento agressivo. Portanto, o sentido do olfato é importante no controle desses comportamentos. A feromona são substâncias químicas ou misturas de substâncias cuja composição química exata é desconhecida. Essas feromonas são emitidas por um animal para produzir efeitos específicos em outro animal da mesma espécie. Fontes importantes de feromonas são a urina, a secreção vaginal, a área da cabeça, a área perianal e perineal, os sacos anais e os espaços interdigitais. Basicamente, podemos contar com 2 tipos de feromonas: feromonas liberadoras e feromonas primárias. As feromonas liberadoras são aquelas que produzem mudanças imediatas e de curto prazo no comportamento do receptor. As feromonas primárias são aquelas que causam mudanças fisiológicas no receptor, especialmente mudanças nervosas e hormonais relacionadas à fisiologia reprodutiva. Esses tipos de substâncias e estruturas cerebrais condicionam a forma como um cão percebe as coisas, que é bastante diferente dos humanos. Seu sistema perceptual ainda é pouco entendido e, atualmente, não há muita pesquisa ou informação substancial disponível para responder perguntas como: como os cães percebem psicologicamente? Os cães têm esquemas mentais? Se sim, como são? Como os cães processam as informações? Seu aprendizado é puramente estímulo-resposta? Ou seu aprendizado envolve estímulo-resposta, com sua vontade desempenhando um papel intermediário? Sua percepção vem com padrões de ação predeterminados ou são aprendidos? Atenção! Reateg, 1999, afirma que a atenção é um processo discriminatório e complexo, que acompanha todo o processamento cognitivo. É responsável por filtrar informações e alocar recursos para permitir a adaptação interna do organismo em relação às demandas externas. Tudela, 1992, pp. 137-138, afirma que a atenção deve ser considerada como um mecanismo central de capacidade limitada, cuja função principal é controlar e guiar a atividade consciente do organismo de acordo com um objetivo específico. As principais características da atenção são concentração, inibição de informações irrelevantes e foco em informações relevantes, com a capacidade de mantê-la por períodos prolongados de tempo. Arda, Rosselli, Pineda e Opara, 1997. A concentração de atenção se manifesta através de sua intensidade e resistência em desviar a atenção para outros objetos ou estímulos secundários, o que está associado ao esforço. Distribuição e amplitude.
a capacidade de manter a atenção em vários objetos ou situações. Quanto mais relacionados estão os objetos e mais automatizados ou praticados estiverem, mais fácil é distribuir a atenção. Intensidade. A quantidade de atenção que dedicamos a um objeto ou tarefa está diretamente relacionada ao nível de vigília e alerta de uma pessoa. Estabilidade. A capacidade de manter a atenção em um objeto ou vários objetos por muito tempo. Controle. Ao contrário da atenção livre ou não controlada, a atenção controlada frequentemente requer esforço por parte do indivíduo para mantê-la. Oscilação. A atenção tende a mudar ou oscilar continuamente, seja porque temos que processar duas ou mais fontes de informação ou porque temos que realizar múltiplas tarefas e direcionar a atenção alternadamente de uma para outra. Garcia Sevilha, 1997. A atenção nos cães não é orientada da mesma maneira que nos humanos, principalmente devido a diferenças nos níveis de consciência e pensamento racional, bem como diferenças em interesses e preferências que variam entre cães e humanos. No entanto, existem algumas premissas gerais que são semelhantes para cães e humanos, como mencionado anteriormente. Há estudos interessantes que mostram semelhanças entre a atenção canina e a humana. Por exemplo, os cães tendem a olhar primeiro para o lado direito do rosto de uma pessoa e analisá-lo mais do que o lado esquerdo, assim como os humanos fazem. Os humanos tendem a olhar primeiro para a metade direita do rosto de uma pessoa quando a conhecem pela primeira vez e passam mais tempo olhando para esse lado. Este fenômeno ocorre apenas quando se observam rostos humanos, não quando se olham para outros objetos ou animais. Uma hipótese sugere que o lado direito do rosto expressa melhor o estado emocional da pessoa, por isso é olhado primeiro. Uma equipe de cientistas da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, descobriu que os cães domésticos também desenvolveram esse comportamento, possivelmente para entender as expressões faciais humanas. Os pesquisadores, liderados por Kung Hua, estudaram os movimentos oculares e de cabeça de 17 cães que foram mostrados imagens de rostos humanos, rostos de macacos, rostos de cães e objetos inanimados. Os animais olharam para a esquerda, ou seja, a metade direita do rosto, apenas quando foram mostrados rostos humanos, e essa tendência foi ainda mais pronunciada quando a expressão facial era de raiva. De acordo com os cientistas, os cães podem ter aprendido esse comportamento para interpretar as emoções humanas após milhares de anos de interação com os humanos. No entanto, quando os cães foram mostrados uma imagem invertida, eles ainda olhavam para a esquerda, algo que os humanos não fazem. A equipe de pesquisa explica que o hemisfério direito do cão, que processa as informações do campo visual esquerdo, está melhor adaptado para interpretar as emoções humanas do que o hemisfério esquerdo. De acordo com Adam Miklósi, um especialista em caninos da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, embora a descoberta seja interessante, como os cães percebem os rostos humanos e se podem reconhecer emoções ainda é um mistério. Na próxima entrega, discutiremos memória, aprendizagem, inteligência, emoções, entre outros temas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se puder, dê-nos um like e também deixar um comentário. Seria ótimo, pois aprendemos com todos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E se puder se inscrever, agradecerei. Pois criamos isso com muito amor, o mesmo amor que temos pelos nossos cães.